meu querido, sim, minha querida, futuros fiscais. Da onde, professor? Do estado do Rio Grande do Sul. Lá para os Pampas Gaúchos, agora a gente vai invadir. Meu querido, eu quero fazer um convite para você. Você que quer ser fiscal lá do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos iniciar agora uma turma para o concurso do ICMS do Rio Grande do Sul. A matéria de legislação tributária caiu com muita força no último concurso, que foi lá feito pela Fundatec em 2014. Então, por favor, você que quer ser fiscal do Rio Grande do Sul, não perca a oportunidade de estudar com a gente, né? A parceria aí, Silvio Sandi, tudão, para a gente poder invadir tudão o estado do Rio Grande do Sul. Antes disso, quero fazer um convite para você. Bota lá na telinha para o pessoal ver. Nós vamos invadir o estado do Rio Grande do Sul. Então é para isso que o senhor está sendo convidado aqui no nosso curso online para poder detonar a nossa legislação tributária. E o que eu vou estudar? Então vou lá buscar com você, né? Quanto ao ICMS, temos a lei do imposto, então já vamos tirar essa dúvida, né? Eu tenho que estudar o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Nós temos a lei instituidora. A lei instituidora do tributo, ela vai tratar a respeito do nosso imposto. Então, essa lei instituidora é a Lei 8.820 de 89, de 27 de janeiro de 89. Claro, totalmente atualizada, até aqui a nossa elaboração aí do nosso material, quer dizer, tudo bem atualizado para que você possa estudar com afinco a matéria. Só que, além da lei instituidora, nós temos o decreto 37.699, 26 de agosto de 97, que trata do regulamento do ICMS. Então, aí já vem a primeira dúvida. Professor, para o ICMS, eu leio a lei ou leio o regulamento? O RICMS. Então, a dúvida já é saneada para você. Eu creio, assim, que o custo-benefício de ler o regulamento, em alguns concursos, ele é muito baixo. Por quê, professor? Porque a lei trata das normas gerais a respeito do tributo e o regulamento vai lá esmiuçar essas normas gerais. Não significa que em alguns concursos não seja necessário, por exemplo, estudar o regulamento do ICMS. Por exemplo, o concurso de São Paulo, cai detalhamento no regulamento que não está na lei. Então, o pessoal já tem uma tradição de cobrar o regulamento do ICMS no concurso de São Paulo, fiscal de São Paulo. Tudo bem? Vai lá na telinha. Então, a lei 8.820, de 27 de janeiro de 89, trazendo, então, os detalhes a respeito do nosso ICMS, é que a gente vai considerar a pretendida aí para a nossa prova, tá? Então, a gente leva em consideração a lei. Regulamento do ICMS, você só vai tocar se, a princípio, você tiver bastante tempo, e aí você vai buscar no regulamento somente as coisas que não estão na lei. Mas o que eu vou falar para você? A parte do regulamento que não está na lei é a relacionada principalmente a obrigações acessórias. E aí eu vou dar um toque para você, ó. Nas obrigações acessórias, o que acontece? Você tem inúmeras obrigações acessórias no estado do Rio Grande do Sul. Entre elas, a escrituração de notas fiscais. Então, todo o detalhamento a respeito das notas fiscais usadas no estado está no regulamento. São mais de 200 artigos, mas isso não cai na prova. Então, é uma coisa assim, tipo, é inócuo você ficar estudando aquilo tudo, sendo que aquilo não cai na prova. A chance de cair na prova é uma questão. Então, você vai ter estudado mais de 200 artigos, vai ter perdido bastante tempo, para poder depois falar assim, putz, ainda errei a questão, porque eu não decorei direitinho, como já caiu, né? É interessante que eu sempre dou esse exemplo. Nós tivemos um concurso de ICMS Rio Grande do Sul, feito pela FAURGS, né, que é a Faculdade do Rio Grande do Sul, a Federal. E o que acontece? Quando foi feito lá pela FAURGS, parece que o pessoal estava muito louco, né? Os elaboradores de prova ficaram meio doidões e colocaram lá qual que é o tamanho de um conhecimento de transporte e a aproximação da terceira casa decimal, né? 15,863 centímetros, 15,864 ou 15,865. Quer dizer, qual que é o interesse, né, do fiscal da Receita em saber, na terceira casa decimal, o tamanho de um documento fiscal? Qual que é realmente a importância disso para você poder ser fiscal? Ninguém decora aquele tamanho, né? E mesmo que decore, na verdade ele usa o manual para dar uma olhada lá, comparar com o documento que está na mão dele para ver se está dentro dos padrões. E isso aí é importante, é o mais relevante. Então, quer dizer,
Isso eu creio que não caia novamente, né? Eu lembro que caiu assim, qual que era a alíquota de cigarros ou de bebidas, se eu não me engano, duas alíquotas atrás. Então ele queria a alíquota que já tinha sido revogada. A alíquota do cigarro em 2009, sendo que já tinha uma alíquota nova no ano da prova. Quer dizer, é um absurdo. Volta na telinha. Bom, professor, se você quer que eu leia a lei do ICMS, eu também vou ter que ler a lei do IPVA. Então, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores tem uma lei instituidora para você ler, né? Que é a Lei 8.115 de 85, lei instituidora do nosso IPVA. E nós temos também a lei do ITCD. Olha, ITCD. Então, a lei 8.821, de 27 de janeiro de 89, vai falar a respeito do ITCD. Então, nós temos a lei instituidora do IPVA, a lei instituidora do ITCD, a lei instituidora do ICMS. E o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que é o TARF, que fala a respeito dos processos administrativos tributários, né? Que é a lei estadual 6.573 de 73. Então, na verdade, como eu falei para vocês, vocês vão ter que estudar 4 leis e estudar profundamente, né? Eu garanto para você que vai cair questão das 4. Isso eu não tenho dúvida. Vai cair questão de ICMS, professor? Vai, com certeza, bastante questão. Vai cair questão de PVA? Também cai. ITCD? Cai também. Né? Imposto de transmissão causa morte de doações também cai na prova. E o TAF? Cai também na prova. Então, a gente tem pelo menos o nosso curso tem que passar por essas 4 leis, para a gente poder dizer que o curso está bem completinho para você. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos então começar aí a nossa história. Vamos começar então com a Lei 8.820 de 89, no seu artigo 1º. E aí ele já vai falar de um importante tema, que é justamente o nosso ICMS. Ó. Fica instituído o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, o ICMS, nos termos desta lei. Então, fica instituído o ICMS. Então, a primeira coisa é que, apesar da Lei Complementar Federal ser utilizada, né, para trazer noções gerais a respeito do nosso ICMS, nós temos que uma lei complementar federal traz o que nós chamamos das normas gerais a respeito do nosso ICMS, né? Baseada no artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 12. Então, são as normas gerais do ICMS previstas na Constituição Federal, que são regulamentadas pela Lei Complementar Federal. A Lei Complementar Federal é a Lei Complementar 87/96, que é também conhecida como Lei Candir, do ministro Candir, né? Então, essa Lei Complementar Federal traz as normas gerais, mas a lei estadual é que vai instituir, ou seja, criar o ICMS no Estado. Então, a instituição, a criação do ICMS é feita através de lei estadual. E aí é interessante que o ICMS é um imposto que incide sobre. Então, vem alguns conceitos importantes. O ICMS incide sobre operações, que são atos voluntários de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Professor Alcide Jorge Costa, renomado professor, muito utilizado como autor aí pelos estados, ele define as operações como atos voluntários que encaminham a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Queridos,
Ato voluntário de encaminhar mercadoria da fonte de produção até o consumo. Significa o que isso, professor? Significa que, para nós, o ICMS incide sobre qualquer saída que é um ato voluntário. Então, saída para doação é ato voluntário, está encaminhando para consumo, incide ICMS. Saída para remessa para depósito. Opa, nós temos situações de não incidência previstas na legislação. Remessa para demonstração é incidência, mas pode estar sob suspensão. Remessa para conserto. Então, cuidado. Os nomes que vão aparecer na prova eu não sei. Só que a gente tem uma regra geral. Qualquer saída é um ato voluntário. Se a saída é um ato voluntário, é fato gerador do ICMS. Olha só, basta que seja um encaminhamento para consumo. Professor, existe uma súmula 166 do STJ que tem o encaminho em prova, que normalmente fala o contrário do que você está me falando. O que eu levo para a prova? Essa é a dúvida principal do aluno. Meu querido, eu queria dizer uma coisa para você. Caiu a caneta aqui. O fiscal da Receita do Estado, ele não se prende à súmula 166 do STJ para fazer o seu trabalho. Porque ele se prende ao que está previsto na lei estadual baseada em lei complementar federal. Para você entender, a súmula 166 do STJ fala o seguinte: não incide ICMS no mero deslocamento de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Não incide ICMS no mero deslocamento. Então, essa súmula do STJ fala que só você deslocar entre a filial e a matriz, ou entre filial e filial, ou entre matriz e filial, não tem incidência do imposto. Por quê? Porque ela liga a operação à mudança da titularidade. Se está dentro do mesmo contribuinte, ela diz que não houve incidência do tributo. Nós não levamos isso em consideração nos estados. Por quê? Porque a Lei Candir fala o seguinte: a Lei Candir fala a saída de mercadorias a qualquer título, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, incide o imposto. Então, fica bem claro que a lei federal, que é a Lei Candir, ela nega a súmula e ela é posterior à súmula. A súmula é anterior à lei. A súmula era no tempo que não havia lei. Passou a ter uma lei complementar regulando o assunto, nós usamos a lei complementar. Você entende o que eu estou falando? Então, a súmula é anterior à lei complementar. A lei complementar veio para regular o assunto. E ela regulou o assunto. Ela falou que, a princípio, a saída, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, nós temos a incidência do ICMS. Então, você vai levar na prova que a saída de matriz para filial é a incidência do ICMS. Você só não vai usar o que eu estou falando aqui se a questão de forma explícita, e eu acho muito difícil cair em legislação tributária, pode cair em direito tributário, mas em legislação difícil de cair dessa forma. Se a súmula falar assim, ó, a saída de acordo com o STJ, de acordo com o Tribunal Superior, de acordo com a súmula do STJ, então tem que falar um aposto explicativo no meio da frase falando assim, ó, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores ou de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, aí você vai ter que falar. Tudo bem? Volta na telinha. Então, operações são atos voluntários de encaminhar mercadoria da fonte de produção até o consumo. Ah, entendi, professor. Então, para nós, é diferente do que está na súmula 166 do STJ, que fala que o mero deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo titular não incide ICMS. Tá? Então, cuidado que nós vamos utilizar qualquer. Então, para nós, a dica é você colocar assim, ó, incide ICMS na saída da matriz para a filial. Então, mesmo que não mude a titularidade, nós entendemos que incide imposto. É um conceito mais amplo de operações, tá? E que os estados se utilizam. 2. O que é mercadoria?
Então, nosso imposto incide sobre a saída de mercadorias. O que é mercadoria? Mercadoria é o bem móvel, ou seja, aquele que obtém movimento através da ação humana, ou semovente, aquele que tem movimento próprio, no caso, né, do gado. Então, bem móvel ou semovente, né, comprados para venda, comprados para revenda, ou produzidos, produção rural ou industrial, para venda. Então, você compra para revender ou produz para vender. Esses são os bens móveis ou semoventes. Então, mercadoria, a tributação sobre mercadorias no Brasil é justamente a tributação sobre bens móveis ou semoventes que estão relacionados aí nessa lista. Nós temos uma definição de mercadoria junto à Cefaz do Rio Grande do Sul. Logo no comecinho do regulamento, a gente vai ver um artigo muito importante que vai tratar de definições de mercadorias lá na Cefaz do Rio Grande do Sul. Aí nós temos também operações de mercadorias circulando. Então, mediante a circulação. O que é a circulação, professor? Circulação de mercadorias é a saída física ou jurídica de mercadorias. Saída física. Então, você vê a mercadoria transitando, em trânsito. Saída jurídica. A mercadoria muda de titular. Né? Saída física, você vê a mercadoria em trânsito. Saída jurídica, a mercadoria muda de titular. Tudo bem, pessoal? Guardamos as duas informações aí para a prova? Beleza, professor. Então, operações de circulação de mercadorias, física ou jurídica, mercadorias, bens móveis ou semoventes, e prestação. Prestação. Objeto de uma obrigação, prestação de fazer, de serviços. Então, prestar que tipo de serviço é tributado pelo nosso ICMS? Prestação de serviço de transportes. Então, o serviço de transporte é quando você contrata um transportador, que é um terceiro. Então, prestação de serviço de transportes é o que a gente chama de interestadual, intermunicipal, e serviços de comunicação. Então, transporte interestadual é, como o nome já diz, aquele que se inicia num estado e termina no outro. Estados diferentes. Transporte intermunicipal é aquele que se inicia num município e termina no outro. Municípios diferentes. Serviços de comunicação. Basta que sejam onerosos para que sejam tributados. Então, qualquer serviço de comunicação onde você tem, de um lado, um transmissor, do outro, um receptor. Então, o prestador de serviço e o tomador de serviço. Transmissor é o prestador de serviço. Receptor é o tomador de serviço. Então, você vai ter aí, se for um serviço oneroso, a tributação pelo nosso imposto. Beleza, pessoal? Então, guarda essa informação aí para a nossa prova. Como eu falei para vocês, então, ó, ao estudar os conceitos iniciais do ICMS, nós entendemos o nome e entendemos matar algumas questões de prova interessantes que normalmente caem em concurso. Fica instituído imposto sobre operações, atos voluntários de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo, relativas à circulação física ou jurídica, de mercadorias, bens móveis ou semoventes, comprados para revender ou produzidos para venda. E também sobre a prestação de serviços. Que tipo de serviço que você vai prestar? A obrigação de fazer o transporte entre estados distintos
o transporte entre municípios distintos e os serviços de comunicação via onerosa, né, nos termos da lei. O artigo 2º da lei fala o seguinte: definição de mercadoria. Qualquer bem móvel, novo ou usado. Então é interessante que dentro da mercadoria nós temos, os bens novos ou usados vão ser tributados. Inclusive os semoventes. Lembra do gado? Aquele que tem movimento próprio. A energia elétrica. É interessante aqui, sobre a energia elétrica, porque o artigo 74, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, já nos diz que a energia elétrica ela é tributada. Né? Ela é produto industrializado. É como se nós falássemos que a energia elétrica, por ser um produto industrializado, ela é tributada pelo ICMS. Ela é uma mercadoria. Então é interessante que o Estado do Rio Grande do Sul ele tem a mercadoria como aquela definição do artigo 2º, inciso 1, a linha A. E a energia elétrica também classificada como mercadoria. Agora, olha que interessante, pode cair na prova aquilo que não é mercadoria, mas que o Estado do Rio Grande do Sul diz que é equiparado à mercadoria. Então, é equiparado à mercadoria aquele que for um bem importado. Então, é numa importação um bem destinado à pessoa física ou à pessoa jurídica, destinado ao uso ou ao consumo ou ativo permanente do estabelecimento destinatário. Que interessante, né? Quer dizer, bens importados podem ser equiparados à mercadoria, ou seja, sobre eles, na importação, incide o ICMS. Professor, eu fiquei com dúvida. E aí o camarada falou que na prova lá ele tinha importado um quadro muito bonito de Renault. Então ele foi lá, importou aquele quadro famoso, caríssimo. E a pergunta que não quer calar, como ele usar na casa dele, ainda assim incide o ICMS? É um bem, não é uma mercadoria, porque ele não comprou para revender, é um bem para uso próprio. Ele vai ser usado dentro da sua residência. Incide o imposto? Esse é o bem que o Estado do Rio Grande do Sul considera como equiparado à mercadoria. Qualquer bem que foi importado para uso, consumo ou para ativo, também tem a incidência do ICMS. A medida, né, está dessa forma, né, é dessa forma que você deve pensar, porque a Constituição Federal determinou, através da Emenda Constitucional 33/2001, que qualquer pessoa física ou jurídica que importe qualquer bem ou mercadoria para uso, consumo, ativo ou revenda, ou seja, para qualquer que seja a finalidade, tem a incidência do ICMS. Então, a mudança foi constitucional. E aí a gente diz que na entrada da mercadoria, né, no ato de desembaraço aduaneiro, você vai ter, inclusive, a cobrança do ICMS à importação. Então, toma cuidado e difere isso na tua cabeça. Alguns bens são tributados porque são mercadorias. Alguns bens na importação não são nem mercadorias, mas se equiparam a mercadorias e são tributados também. A gente pode colocar tanto uma situação como outra para levarmos para a prova. Tá bom? Vai lá para você ver, então, colocar aqui para você essa informação de uma forma interessante, né? Para que você possa compreender como é que funciona essa situação. A gente pode dizer o seguinte, nós temos o conjunto dos bens, que são aqueles que têm valor econômico. Dentro dos bens nós temos as mercadorias, que são aquelas que são produzidas para venda ou compradas para revenda. E dentro das mercadorias nós temos os produtos que são industrializados, ou seja, algumas mercadorias é que passaram pela industrialização, outras não. Dá para entender isso? Interessante que sobre os produtos industrializados aqui, incide o IPI e também o ICMS, porque está dentro dos conjuntos de mercadorias. Sobre as mercadorias incidem o ICMS. E sobre os bens, às vezes, na importação, incide ICMS. Dá para entender assim? Então, às vezes, na importação ou na importação irregular,
incide o ICMS. Tá bom, pessoal? Então, guarda essa informação e leva lá para a nossa prova. Por isso que ele fala também, ó, na importação irregular, olha lá, o bem importado que tenha sido apreendido ou abandonado. Então, o bem que sofreu importação e foi irregularmente apreendido ou abandonado também pode ser considerado tributado. Com isso, nós encerramos aqui o nosso bloco. Firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.